Vamos agora começar com as notícias. Nossa primeira pauta fala sobre o Ratinho Júnior, que começou a promover as primeiras mudanças do governo e oficializar os primeiros nomes do secretariado para o seu segundo mandato. Depois de muita expectativa, o governador iniciou o anúncio de quem vai comandar algumas das pastas. Ontem à tarde, o chefe do Poder Executivo do Paraná confirmou então a troca do comando da Secretaria Estadual de Segurança Pública. O coronel Hudson Leôncio Teixeira, que estava no Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, vai ocupar o lugar do delegado Wagner Mesquita, que estava na pasta desde abril. Mesquita assumiu a CESP depois de mudanças internas, como a troca da responsável pela comunicação com a imprensa e do próprio secretário Rômulo Marinho Soares, depois de desgastes em operações consideradas insatisfatórias. Com a saída de Hudson Leôncio Teixeira da PM, o tenente-coronel Sérgio Almir Teixeira deve ficar com o cargo de comandante-geral da corporação. Outra pasta que tem mudança confirmada é a Secretaria de Comunicação Social, já que o atual titular, o João Evaristo De Biasi, deve assumir o mesmo cargo em Santa Catarina. O novo governador catarinense, Jorginho Melo, do PL, convidou De Biasi, que aceitou voltar ao estado de origem. O substituto ainda não foi oficialmente anunciado. Quem também vai compor o secretariado de Ratinho Júnior é o deputado federal reeleito pelo PP, Ricardo Barros. O político de Maringá é um dos mais influentes do estado e vai comandar a pasta de Indústria e Comércio. Com a nomeação de Barros, o primeiro suplente do PP, Marco Brasil, deve assumir a cadeira na Câmara Federal. Esta é a segunda vez que Barros assume o cargo. Ele já ocupou essa pasta em 2014, na segunda gestão do ex-governador Beto Richa, do PSDB. Nas últimas semanas, Ratinho Júnior já tinha definido quem vai ficar à frente de pelo menos outras 4 pastas. O deputado Guto Silva, do PP, braço direito do governador durante o primeiro mandato e um dos articuladores da campanha à reeleição, vai assumir a Secretaria de Planejamento. Além dele, quem também está com lugar garantido é João Carlos Ortega, na Casa Civil, Luciana Casagrande, que vai ficar à frente da recriada Secretaria de Cultura, e ele, o Renato Virbisky, da Secretaria de Esportes. Outros nomes que devem permanecer no governo, mas que ainda não tiveram martelo batido, são de Norberto Ortigara, na Secretaria de Agricultura, e René Garcia Júnior, na Secretaria da Fazenda. Outra possibilidade considerada por Ratinho Júnior é, por exemplo, a de Beto Preto, para deputado federal, que é deputado federal eleito pelo PSD e pode permanecer na Secretaria Estadual de Saúde, e também Marcelo Rangel, deputado estadual eleito pelo PSD, para o cargo de secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Além disso, alguns partidos que apoiaram a reeleição do governador não devem ficar sem a fatia do bolo. União Brasil e MDB também devem conseguir espaço no secretariado, faltando apenas detalhes para definir quais serão as pastas destinadas às legendas. As 2 secretarias mais cobiçadas ainda não têm nenhum nome definido: a de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística. A expectativa é que os novos anúncios do governador ocorram entre hoje e amanhã. Então é isso, alguns nomes já confirmados, a Bia trouxe ali alguns deles, repassando aqui rapidamente. Beto Preto fica na saúde, Hudson Teixeira já foi inclusive anunciado na segurança, João Carlos Ortega comanda a Casa Civil, segue no comando da Casa Civil, Guto Silva vai assumir o planejamento, o Ortigara deve permanecer na agricultura, a Luciana Casagrande assume a nova Secretaria de Cultura. Aqui fazer um parênteses, esse é um trabalho que ela continua, ela já é atual diretora de Cultura da Secretaria de Comunicação e Cultura, que será desmembrada, então vai continuar comandando a questão da cultura agora em uma secretaria específica. E o Hélio Virbisky, que já é o superintendente de esportes, né, da Secretaria de Educação, que hoje o esporte é vinculado, vai ser desmembrado e vai continuar tocando o esporte. Outro nome certo é Ricardo Barros, e esse merece um comentário especial, que segue agora novamente ao Paraná. Ele volta para uma secretaria que já foi dele, a Indústria e Comércio, né? O Ricardo Barros deixa Brasília, ele é um dos deputados mais influentes do país, não é à toa que foi líder do governo na Câmara, inclusive por mais de uma vez, não foi só nesse governo, ele também teve grande destaque em outros governos, mas fez a conta e acho que é melhor voltar para o Paraná nesse momento para tocar a questão da indústria e comércio. Aqui tem algumas dúvidas aí. Uma delas, por exemplo, é o René Garcia Júnior. Ele foi convidado para ir a Brasília, fazer parte da equipe econômica de Fernando Haddad e está verificando aí possibilidades, mas a expectativa é que ele não vá.
Ele não vai. Então, deve seguir aqui no comando da Secretaria de Fazenda. É claro, temos que esperar os anúncios oficiais. A questão da comunicação pegou o próprio governo de surpresa, né? Teve ali uma surpresa quando, né, o De Biasi, que fez um bom trabalho na comunicação aqui do Paraná, avisou que ia voltar a Santa Catarina, né? Alegou ali questões pessoais, e a secretaria agora tem gente querendo entrar, tem gente se vendendo como opção, tem gente que está sendo sondada, mas o governador ainda não bateu o martelo e ainda tem outras prioridades antes de escolher a Secretaria de Comunicação, quem vai ocupar esse posto. Agora, a grande verdade é que a agitação e a ansiedade no mundo político está em nível estratosférico, né? Eu conversei com muita gente ontem do meio político, diz que a sala do governador, o gabinete do governador, parecia RH no dia 15. Tinha lá uma fila de gente, uns demitidos, outros contratados, outros promovidos, né? Entrava um, saía outro, eles se encontravam nas saídas. Então, sabe, RH dia 15, Pedroso, quando o pessoal faz a conta ali e vai ter transformações na empresa, tava assim. E a vontade do governador, né, segundo várias pessoas que frequentam ali o Palácio Iguaçu, é resolver isso até amanhã. Então, por isso que essas conversas foram tão incisivas e foram tão rápidas, porque ele quer já fechar o ano com o time montado, que é importante, né, para começar janeiro já, depois da segunda posse dele já trabalhando. A vontade é não parar o governo. Então você vê ali que vão ser feitas trocas importantes. É uma grande reforma, né, com 9 secretarias, novos nomes chegando, mas também é uma reforma que não é para parar o carro, é para trocar os pneus, digamos assim, com o carro em movimento, que não é fácil, mas essa é a grande verdade. Daí tem uma curiosidade para terminar, é o deputado Márcio Nunes, né? Foi oferecido a ele, né? Foi conversado sobre essa possibilidade dela assumir a Secretaria de Turismo, né? Ele, que era o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, acho que é isso o nome da secretaria, foi desmembrada uma coisa da outra, e aí ofereceram, você fica com o turismo. E ele não gostou, disse que achou muito pouco. Saiu ali de maus bofes da reunião do Palácio Iguaçu, mas ainda está avaliando se vai aceitar ou não a pasta do turismo, mas já falou para algumas pessoas da Assembleia, por exemplo, que se for só turismo eu fico na Assembleia. Então vamos acompanhar para ver como é que fica essa questão também. Olha, o Ratinho Júnior venceu as eleições de maneira absolutamente acachapante. Ele construiu um grande arco de alianças e agora ele está precisando recompor isso para justamente ter a energia para dar sequência no mandato. Agora, uma coisa tem me chamado a atenção, Mark. A própria vitória dele, com um percentual tão alto, trouxe uma tranquilidade de também fazer algumas escolhas pessoais e também desmembrar e tirar poder de alguns supersecretários anteriores. Você tinha algumas pastas concentradas nas mãos de pessoas ali que conseguiram levar alguns projetos adiante, mas nesse segundo mandato ele tem desmembrado, ele tirou ali o esporte da questão da educação, ele está separando a questão da cultura, separou o esporte da educação, cultura da comunicação e está separando essa área importante da questão do turismo e do desenvolvimento. Então, alinhando isso com o governo federal, mas principalmente recompondo as forças, porque os políticos eles começam a organizar o próximo mandato, mas já pensando na próxima eleição, tanto municipal quanto na próxima eleição estadual. Então esse movimento do Ricardo Barros estar mais próximo aqui tem a ver com desopilar um pouco o fígado, talvez, do governo federal, dessa mudança inicial, que às vezes é cheio de rancores, mas também organizar o PP e deixar ele preparado para as disputas das grandes cidades do Paraná que devem, né, ter troca ali de comando. Então a coisa está animada. E só um comentário, né, que circulava ali no Palácio do Iguaçu em relação à Secretaria de Comunicação, foi a surpresa de algumas pessoas com as quais eu conversei, de um ex-secretário de comunicação que acabou sendo demitido à época por não ter trazido resultados apropriados, mas que foi ali se escalar e chegou de peito estufado e saiu levemente murcho. Foi aquela conversa, olha, se perguntarem, diga que eu te quero bem, mas que não seria o momento de voltar. Então assim, viola no saco, voltou para casa. E o governador acho que acerta, porque a Secretaria de Comunicação ela é muito sensível. Ter alguém que de fato não esteja alinhado ou comprometido, que às vezes atue ali muito mais como um prestador de serviço, caixeiro viajante que vai daqui para lá, é ruim, principalmente quando ele quer construir um legado de segundo governo e talvez disputar alguma coisa mais alta adiante. Olha, Pedroso, e vão ter surpresas também, tá, nessa lista aí. Vão ter surpresas. Por exemplo, a solução que o governo vem pensando para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, que tem um nome diferente agora, a antiga SEDU,
vai surpreender muita gente. O Ratinho vai inventar soluções que não estavam no radar de nenhum analista político, eu acho, inclusive. Então vamos aguardar para ver se essa mudança virá mesmo ou não.